Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 19 de agosto de 2026, quarta-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje é memória facultativa de São João Eudes Presbítero. Queridos irmãos e amadas irmãs, João nasceu em Ry, na França, em 1601 e faleceu em Caen, em 19 de agosto de 1680. Foi promotor da devoção e do culto litúrgico aos corações de Jesus e de Maria. Fundou a Congregação de Jesus e Maria Eudistas para a formação do clero nos seminários e para as missões junto ao povo. Promoveu a obra de Nossa Senhora da Caridade do Amparo, do qual deriva a obra Bom Pastor para a recuperação das mulheres marginalizadas. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a palavra de Deus de hoje, somos convidados a acolher a voz do Senhor, que se revela como verdadeiro pastor. Jesus nos chama a compreender a lógica do reino em que a justiça de Deus supera nossos cálculos humanos e se manifesta em generosidade e graça abundante. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensando que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sinta-se feliz com o bem do outro. Não permita que a inveja corroa seus bons sentimentos. Grandes questões estão dentro de nós. Por que ele, não eu? Os outros devem ser bons somente comigo, ou não devem ser bons com ninguém, porque eu não quero? Por que não me sinto feliz com o bem do outro? Alegrar-se com o bem dos outros é a maior expressão da qualidade do nosso relacionamento. É difícil relacionar-se e essa é a nossa maior dificuldade. Sentimos isso quando estamos bem com os outros. Se os relacionamentos vão bem, sentimos-nos bem e com disposição para superar os outros problemas. Se não há injustiça, por que não se alegrar? O outro é sempre um concorrente, uma ameaça? Proteste contra as injustiças e deixe o melhor para os outros. Queridos irmãos e irmãs, a lei de Cristo é a misericórdia, o amor sem medida. Aqueles trabalhadores querem entender de outro modo o pagamento que receberam. Jesus nos ensina que no reino há gratuidade do amor e todos somos responsáveis por ele, independentemente da hora da nossa chegada. Todo aquele que acolhe o reino faz a experiência da gratuidade de seu amor. Cristo vê a disposição do coração, olha-nos por dentro. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Essa parábola de Jesus ensina-nos muitas coisas sobre o modo de Deus agir. Ficamos sabendo, por exemplo, que Ele está sempre, a toda hora, convidando-nos insistentemente para a salvação. Por outro lado, ficamos sabendo que seu convite é gratuito e não por merecimento nosso. Se estamos entre os primeiros ou os últimos convidados, será sempre por bondade dele a recompensa. Eu sei que Deus coloca seu reino também
em minhas mãos. Quero, de minha parte, fazer com consciência para que o reino de Deus aconteça entre nós. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de Ezequiel, capítulo 34, versículo de 1 a 11, Ezequiel denuncia os pastores de Israel que apacentam a si mesmos e abandonam as ovelhas. Deus promete intervir, cuidar pessoalmente de seu povo e libertar aqueles que estavam sob exploração ou negligência. O profeta revela que liderança e cuidado exigem fidelidade, compaixão e responsabilidade. O bem das ovelhas deve ser a prioridade, não os interesses próprios e egoístas. No Evangelho, a parábola dos trabalhadores da vinha mostra a justiça e a generosidade do reino de Deus. Os últimos recebem o mesmo que os primeiros, invertendo as expectativas humanas. Assim como Ezequiel anuncia que Deus cuida de todos, o patrão da parábola representa o cuidado soberano de Deus, que recompensa com bondade e igualdade, sem favoritismos ou lógica humana de mérito. O texto nos ajuda a refletir sobre o nosso serviço. Seguir Cristo exige fidelidade, humildade e atenção para com o outro, para com os outros. Por isso, não tenha inveja de ninguém e ajude a todos sem distinção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que os nossos olhos não podem ver, acendei nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, seja em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. A chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.
de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim.